Sejam bem-vindos ao programa Por Dentro da História, onde estamos apresentando fragmentos da cultura e da história de Mossoró. Hoje estamos aqui com a professora Wanda Maria Jacinto para falar um pouquinho sobre a sua vida, Wanda, para falar um pouquinho sobre sua produção literária, né? E seu envolvimento na cultura aqui da cidade de Mossoró. Eu estava vendo aqui na sua biografia, Wanda Maria Jacinto, filha de Antônio Anaia Rodrigues e Jandira Marques Rodrigues, falecida, né? Que nasceu na cidade Auriflama, em São Paulo, e é moçoroense de coração desde 83, onde atua como professora, escritora e poetisa. Como foi essa sua vinda para aqui? De repente, uma paulista que casa com moçoroense, finca a raiz aqui em Mossoró. Como foi essa história? Mais ou menos assim. Boa tarde, Geraldo. Boa tarde a todos que nos assistem. Realmente foi isso. Eu, paulista, né, sou do interior de São Paulo, mas na época já morava em Santo André, capital. E Jacinto, moçoroense, foi morar por aquelas bandas e nos conhecemos, casamos, tive 2 filhos. E quando eu tinha o primeiro, vim passear em Mossoró, em 77. E assim, adorei aqui, eu não conhecia o Nordeste. Há pouco a gente falava do sal, e tem até uma historiazinha bem rápida. Ele chegou para mim logo no começo do namoro e fez assim, você conhece Mossoró? Eu fiz, não. Você não estuda geografia? Aí eu peguei assim no ato e falei, estudamos sim, mas as cidades mais importantes. Aí ele fez, você sabe de onde vem o sal que você põe na panela? Eu fiz, do supermercado. Ele ficou revoltadíssimo. E realmente, quando eu estive aqui, vi que era totalmente diferente e senti a vontade de vir morar por aqui. E na época eu disse, vamos ficar por aqui? Ele fez, não, passear é muito bom, mas morar, a coisa muda, não é assim. Mas passou e quando foi em 80, de novo veio a vontade e ele fez, vamos dessa vez? Vamos. E em agosto de 80, viemos morar aqui no Rio Grande do Norte. Passei 3 anos em Natal e em 83 viemos para Mossoró. E aqui estou até hoje. Essa história é interessante porque o doutor Dissé Rosado, ele conta que o pai dele, saudoso Vantan Rosado, e ele era cardíaco, né? E já no final, levaram ele para São Paulo para ser atendido lá pelo Hospital do Coração. E o médico perguntou, o senhor de onde? Ele, de Mossoró. E o médico olhou para ele e disse, onde é que fica isso? Ele disse que ele se fechou. Ele disse o Rio Grande do Norte, mas se fechou, né? Aí quando o médico saiu, ele falou para o filho, ele pode entender muito de coração, mas de geografia não entende nada. Nada, pois é. Não sabia onde ficava essa cidade, né? Isso. Aí você fez todos os seus estudos lá na sua cidade, lá no interior de São Paulo? Não. Lá, eu sou a segunda de uma prole de 10 filhos, né, que minha mãe teve, e foi uma vida muito sacrificada, porque eu nasci no interior e meu pai, quando tinha 3 filhos, veio para a capital. E na capital a vida foi difícil, né? Então minha mãe trabalhava para ajudá-lo, né? Ela costurou, ela bordou, ela foi diarista, e eu, como a segunda mais velha, é quem auxiliava no serviço de casa. Então, eu estudava, cuidava da casa, cuidava dos meus irmãos e ainda brincava. E não tínhamos casa própria, mudávamos com uma frequência até relativa, né, de bairro para bairro. E numa dessas mudanças, foi exatamente quando eu estava terminando o 4º ano primário, né, antigamente, e nós mudamos para um bairro que não tinha o ginásio. Naquele tempo, a gente fazia o 5º ano primário, que era tipo assim, um vestibular para entrar no ginásio, exame de admissão. E nesse bairro não tinha, e eram bairros grandes, tipo cidades daqui, né? E não tinha. E nesse bairro, nós ficamos 5 anos, 5 longos anos. E eu fiquei sem estudar. Porque eu tinha que ir para uma cidade vizinha, e nessa cidade vizinha eu tinha que pegar um ônibus. Meu pai não confiava, eu era muito pequenininha, né, para fazer esse transporte. E eu fiquei 5 anos sem estudar. Quando ele mudou para um outro bairro, né, onde já tinha realmente um ginásio na rua de casa,
eu já estava com 14 anos. E com 14 anos eu já queria trabalhar. Naquele tempo, 14 anos trabalhava e com carteira assinada, acredita? Carteira assinada. E eu fui trabalhar e não estudar. E feliz da vida e nunca senti falta, nunca. Porque numa cidade grande, a gente está sempre por dentro de todos os assuntos, sabe? Então não me fazia falta. Aí foi quando eu conheci Jacinto, ele indo para a faculdade, eu indo para casa, e ele insistiu muito, começamos a namorar, e ele insistiu muito para que eu voltasse a estudar, e eu, não quero, não quero, não quero. Não sei se eu não queria pela falta, que eu não sentia falta, ou talvez até com receio, né, de voltar depois de tanto tempo. Mas não voltei. E aí casamos, ficamos lá. Quando chegamos aqui em Mossoró não, em Natal, a minha convivência lá era com uma prima dele já formada, Marlúcia Pinto, que é daqui, né? E nas conversas eu ficava assim boiando, não sabia nada, não entendia nada. E eu falava, tá na hora de voltar a estudar. E eu, Jacinto, vou voltar a estudar. Ele, como? Com 2 meninos, sem conhecer ninguém. Eu fiz, tenho supletivo 1º grau na Rede Globo. Você compra o jornal nas bancas de jornais e eu vou estudar. Ele, Wanda, isso não dá certo. Eu falei, dá. E assim eu fiz. Português, matemática, ciência, aquelas disciplinas que não mudam, né? Eu dominei fácil, paguei. Quando chegou na história e geografia, maior entrave, porque tinha que ser a geografia e a história local, e eu não sabia nada. E aí ele veio a Mossoró, pegou o livro dos primos, né, que estudavam, e jogou na minha mão, e eu estudei e paguei. Fiquei quites, 1º grau. Aí foi a época que ele veio transferido para Mossoró, e aqui, quando chegamos, meu sogro falou, vai continuar estudando? Eu, não, menino pequeno, não dá certo. Ele, dá sim. O que é que você quer fazer? Eu falei, meu sonho é ser professora. Ele falou, então vai ser. E aí consegui uma vaga no estadual, que era muito difícil na época, e eu fiz o magistério. E quando estava assim, concluindo o magistério, teve um concurso público estadual, e eu fiz, e passei em 2º lugar, né, o que me deu condições de ficar na cidade, porque naquela época, né, iam para as cidades vizinhas, mas como a minha classificação foi boa, eu fiquei por aqui. E no ano seguinte, me submeti ao vestibular em pedagogia e passei e fiz, concluí, depois fiz um pós aí, meio, não era tão assim, mas de qualquer forma eu fiz. Então, minha vida acadêmica praticamente foi aqui, né? Tudo foi todinha aqui, foi por aqui que eu me vi como gente. Aí você começou como professora, né? No colégio estadual, no estado? Comecei como professora, né? Mas a nível, como eu tinha só o magistério, então eu fui, naquele tempo se dizia P6, né? E eu fui professora... Era antiga normalista, isso, né? Antigamente tinha normalista. É. Né? Tudo. Aí, realmente, esse período da faculdade, eu estive em sala de aula. Quando eu concluí o curso de pedagogia, tinha as escolhas, a gente podia optar, né? O EDAP, que ia para a sala de aula, orientação escolar, supervisão ou administração. E eu sempre gostei de administração. Na época, a professora do departamento era a Dalzira, eu acho que é a Dalzira, uma que só anda de salto alto. Ela me convenceu, sabe, que a administração escolar era o top dos tops, porque para ser um administrador, ele tinha que tomar conhecimento de toda a escola. Eu falei, é esse que eu quero. E eu fiz. Só que eu não me preocupei em relação a concursos, né? Porque não existe concurso para diretor, nem para orientador, nem supervisor, nem administrador. E eu fiquei depois, eu falei, tá bom, onde eu estou já está ótimo. Mas eu ainda, depois dessa época, fiquei atuando sempre na área administrativa das escolas, sempre como coordenadora ou supervisora. Eu sempre gostei dessa área. Mas, além do Estado, você também teve alguma influência, alguma participação no município? Fiz também concurso no município, fiz também a nível de P6, né? E fui atuar como secretária, porque a minha condição, né,
favorecia, mas não tinha nenhuma gratificação. E eu me lembro, naquele tempo, era a professora Niná, secretária, e ela disse que não existia nenhuma gratificação. Então, se eu quisesse melhorar, né, a minha condição financeira, eu teria que me submeter a um outro concurso, e eu fiz um outro. E eu passei, né, e aí realmente deu uma melhorada. E, puxando um pouco a sardinha, foi o professor Francisco Carlos, na época, que realmente melhorou a minha situação. Em que situação? Eu trabalhava diretamente com aluno. Na época, eu me lembro que Maria José era a secretária da DIRED, e ela me pediu para ficar à disposição na Escola Padre Deon, porque Mimosa, Dona Mimosa, já bem idosa, era diretora, e a parte pedagógica ela não administrava bem, né? E eu fui para lá, foi feita uma troca, uma permuta. Eu fiquei só no estado e uma outra professora ficou só no município. Só que eu perdi todas as vantagens. Eu vim com um salário base. E um dia, em conversa com o professor, nós fomos até pelo Lions lá conversar, e quando eu falei, ele ficou horrorizado. Ele fez, eu não acredito. Eu fiz, meu contra-cheque está aqui. E ele fez, a partir de agora você vai receber como professora. E realmente melhorou minha situação. Então, no município e no estado, eu estava como concurso superior. E fiz também um outro concurso no IF, quando o IF abriu aqui. Mas, infelizmente, como eu disse, né, a minha formação não me dava direito específico à supervisão, embora eu já atuasse, né? Então, eu fiz numa área que 90% de Mossoró fez. E, embora bem classificada, inclusive na mesma classificação de pessoas que foram chamadas, eu nunca fui chamada, né? Mas, de qualquer forma, eu fiz. Eu sempre gostei desses desafios, sempre. Aí você atuou a vida toda em escola, né? Também em particular, na rede particular, eu trabalhei no Dom Bosco. Aprendi muito com Gracinha e Filgueira. Eu trabalhei lá durante muito tempo, como supervisora. Dom Bosco é interessante, é quase como uma escola de referência aqui, né? O nosso confrade lá, Davi Leite, ele fala muito bem da Dom Bosco, que ele foi aluno lá, então ele tem todo um carinho por aquela escola, pela administração da escola. Exato. Ali, Era uma escola pequena, né? Comparada a Diocesano, o Colégio das Freiras, né? Era uma escola pequena, mas de qualidade. Eu digo isso porque os meus filhos estudaram lá e eu acompanhei assim de perto. Eu sempre fui uma mãe muito dura, mesmo como supervisora eu não aceitava nada, eles tinham que ser exemplos, né? E os três nunca fizeram o curso de inglês, nunca. E minha filha caçula já tem doutorado, meu filho mais os dois já tem mestrado, sempre se deram muito bem, passaram em quantos vestibulares quiseram, eles passaram, a ponto de escolher, eu quero esse, eu quero esse. Então, assim, embora uma escola pequena, mas realmente sempre foi de qualidade. Eu acho uma coisa interessante, eu também não sou aqui, eu sou de Natal, né? Minha mulher é paraibana, a gente veio aqui para Mossoró, e quando eu cheguei aqui, eu vim porque trabalhava numa empresa, me transferi aqui, não tinha alternativa, tinha que vir, né? E nem conhecia Mossoró. Eu cheguei aqui totalmente sem conhecer a cidade. Talvez minha paixão pela história da cidade, eu sempre gostei muito de história, e não há uma maneira de você conhecer melhor a cidade do que através da sua história. Então, quando cheguei aqui em Mossoró, comecei a pesquisar sobre a história da cidade e tudo, e fui me apaixonando por essa história. Cada vez que estudava, quanto mais estudava, mais me apaixonava por essa história, e até hoje, né? Eu sou um eterno apaixonado por essa história. Mas quando a gente chegou aqui, eu tenho 2 filhos, né? Meus filhos vinham adolescentes, um com 12 e outro com 14 anos, né? Quase completou 15 aqui em Mossoró. E naquela fase, eles estudavam no Maricha, em Natal, aqui, disseram, olha, o diocesano é o que mais se assemelha. A gente botou no diocesano. Mas as pessoas sempre aqui diziam, não, você tem que levar seus filhos para Natal, senão eles já vão passar no vestibular. Todo moçoroense vai terminar o 2º grau em Natal, que é a condição de passar no... E lá é centro do Salesiano, lá de Natal, né? Assim, é a escola padrão para os moçoroenses. E eu fiz o caminho inverso. Meus filhos estudaram, terminaram aqui no Diocesano, passaram no primeiro
vestibular, também, se né? formaram muito novos, né? É, Hoje são empresários, dois são sócios da empresa de tecnologia da informação e estão muito bem, graças a Deus, né? os meus Então, também ganharam por esse aquela caminho. história de ter que sair daqui para poder passar no vestibular, isso existe. Também, Depende de cada um de e cada um, eu o também ensino acho. que eles tiveram, o acompanhamento que eles tiveram aqui na cidade foi suficiente para traçar a vida profissional dele. Né? Exato. Na época eu me lembro, às vezes o pessoal fala, nossa, você colocou no Dom Bosco é uma escolinha pequena, coloca no Diocesano. Falei, não, para mim tá bom, é aqui perto, é fácil de deixar, pegar. E não me arrependi, de jeito nenhum, de jeito algum. Eles se saíram muito bem em tudo e sempre muito elogiados, sempre. Wanda, aí a gente sempre faz alguma coisa a mais, né? Nesse período você também se envolveu bastante aí na maçonaria como samaritana, né? Foi acho que em 90, meu esposo Jacinto, ele foi convidado, né, a participar da maçonaria e eu como esposa, né, na condição de esposa, fiquei como samaritana. E já fazem o quê? Muitos anos já. E sempre me dediquei, tive como secretária, como oradora. Eu falo pelos cotovelos, sabe, Geraldo? Mas vamos fazer o seguinte, nosso programa é bem curtinho, mas não se preocupe não, a gente vai continuar com essa conversa, mas por hoje a gente vai encerrar por aqui, agradecendo aos nossos telespectadores, né, e convidando para na próxima semana continuar com esse papo com a professora Jacinta, falando sobre maçonaria, mas vamos falar no próximo programa sobre sua vida cultural, né, Tá. esse seu envolvimento cultural. Será um então, prazer. portanto, queremos agradecer a todos e até o próximo programa, se Deus assim permitir. E se você desejar fazer alguma pergunta, algum questionamento sobre a história, sobre a cultura do Mossoró, você pode escrever para o e-mail gemaia1@gmail.com e lá você faz sua crítica, deixa a sua sugestão para novos assuntos, novos programas e vamos procurar atender sempre essa solicitação. Então, até o próximo programa, se Deus assim permitir.